Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, todo mundo com saúde, todo mundo animado. A intenção hoje era gravar um causo novo para vocês, né? Já que tem feito tanto sucesso os causos aí. Porém, vindo para cá, para casa de carro, eu pensei em algo novo. Eu queria falar para vocês um pouco, contar um pouco de histórias, descrever um pouco o nativo africano. Vocês podem achar que isso não tem muita graça, mas é um povo que é tão diferente da nossa realidade que vale a pena assistir, vale a pena me escutar um pouco. Vocês sabem que como escritor e eu sou muito observador, gosto muito de absorver essa cultura nativa, de conversar com esse povo, saber das origens, saber como é que é a vida deles. E Moçambique me proporcionou isso porque eles falam português. Foi colonização portuguesa por mais de 500 anos, né? Então, não é um português como o nosso, está mais parecido com o português de Portugal, o sotaque, mas dá para entender claramente. Não é a língua deles, a língua que eles mais usam, cada tribo tem seu dialeto, porém, todos eles falam um pouquinho de português e até inventam as palavras engraçadíssimas. É uma palavra que eu nunca esqueci, que eles falavam muito lá, é desconseguir. Quando você consegue uma coisa, você conseguiu. Você obteve êxito. Agora, quando você não conseguiu alguma coisa, você desconseguiu. Isso eu nunca vi no português e eles falam. Eu acho interessante. Eu tive o privilégio de, em 2017, passar 6 meses em Moçambique com o Vassalo. A gente caçou no sul do país, perto da capital, Maputo. Depois nós compramos um Land Rover lá, um carro de safari. Começamos a viajar para o país, indo nos campos de caça, nas áreas de caça de todos os amigos que ele conhecia, portugueses antigos que tinham áreas de caça lá, não áreas próprias, mas arrendamento, áreas arrendadas do governo, né? Cotadas de caça. Então a gente caçou na fazenda da Ferpinta, perto de Maputo. Depois nós fomos para Quelimane, mais ou menos no meio do país. Caçamos ali no delta do Zambeze uns 3 meses, búfalos e vários outros animais, antílopes. Depois nós subimos para o norte, para a Reserva Nacional do Niassa, do lado da Reserva Nacional do Niassa, onde um conhecido do Vassalo estava abrindo uma nova, conseguiu um arrendamento do governo de uma nova área de caça, só que ele estava muito ocupado com os clientes espanhóis em caçada de elefante ali perto da cidade da Beira. Então ele nos repassou a missão de ir lá para o norte e começar um acampamento de caça do zero numa área virgem, assim, uma área de 300 mil hectares, olha o tamanho disso. Ele já tinha uma caçada de leopardo marcado lá e vários outros caçadores queriam. Nossa missão era começar o acampamento, ele já tinha delimitado os lugares para a gente fazer o acampamento e tinha contratado 25 ou 26 nativos da região, uma tribo chamada Makua. Os Macuas são um povo que tem a pele mais escura entre todos os africanos. Eles são interessantíssimos. Teve uma época que a National Geographic estava estudando a melanina deles lá, de tão preto, tão negro que eles são. Povo bom demais. O povo de Moçambique, do mato, não estou falando da gente da cidade, não. O povo do mato é um pessoal incrível. Eles são incríveis. Por quê? Parece que eles estão 100 anos atrás em termos de evolução. Eles ficaram ali no mato e ficaram escondidos ali no mato e ficaram esquecidos ali pelo governo, vão um pouco nas cidades, moram em pequenas aldeias, nas beiras das principais estradas. E eu trabalhei com esse pessoal lá por meses e eu fiquei impressionado com o jeito que eles caçam, o jeito que eles vivem. São as pessoas mais pobres que eu já conheci na minha vida em termos de materiais, mas são as pessoas mais felizes que eu já conheci na minha vida. Você só vê aquele pessoal rindo, você só vê aquele pessoal brincando. Eles não têm ambições, como nós da cidade grande, que somos viciados em televisão, em várias coisas. Nós temos mania de consumismo, né? Nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Se você anda de moto, você quer uma bicicleta. Se você anda de bicicleta, você quer uma moto. Se você anda de moto, você já quer um carro. Um carrinho 1000. Aí você compra um carro 1000, você quer um 1.6. Quando você compra um 1.6, você quer um 1.0. E assim vai e aí nunca acaba. O próprio capitalismo faz com que a gente seja educado nessa cultura de consumo, de consumista, de nunca estar satisfeito com o que tem. Pois lá é um mundo à parte, é um mundo totalmente diferente.
Eles têm muitos filhos, muitas crianças, cada família tem 12, 13 crianças. A mortalidade infantil é gigantesca, 50%. Se o cara tem 10 filhos é porque já morreu 10. E é engraçado que morre uma criança lá de 2, 3 anos, eles choram de manhã na hora do enterro, depois do almoço já não chora, à tarde já estão rindo e no outro dia ninguém lembra mais nada e segue a vida normal. É bem diferente da nossa cultura aqui, né? A morte lá é algo bem mais natural, eles enfrentam a coisa de forma mais natural. O nativo moçambicano, ele não sabe ler, ele não tem ideia do que é leitura, ele não sabe, alguns sabem contar, outros não. Eles não sabem o que é um metro, o que é uma jarda, o que é um quilômetro. E chegava, nós vivemos lá situações interessantes. Tá? De uma vez a gente estava caçando crocodilo e tinha um senhor pescador numa canoinha, um bongozinho de madeira daquela. E quem melhor do que ele, que estava no rio todos os dias, botando anzol, botando rede, pescando de lança, para nos dar informação sobre crocodilos, né? A gente falou para ele que se ele nos mostrasse, nos levasse onde tinha um crocodilo grande, porque o cliente queria um crocodilo grande, ele podia ficar com a carne do crocodilo, que a gente só queria a pele. Ele enlouqueceu, né? Lógico. E aí ele falou que numa praia, em tal lugar, na curva do rio tal, tinha um crocodilo que estava sempre tomando sol, era gigantesco. Eu falei, mas como que é? Gigante. Ele não sabe falar gigantesco, era muita grande, patrão. Muita grande. Falava assim. Eu falava, e eu no começo eu não sabia que eles não sabiam o que era um metro, né? Eu perguntei para ele, mas grande como? Que tamanho? Quantos metros? Ele falava 80 metros. Eu falei, meu Deus do céu. E então coisas desse tipo eram comuns lá. Eles não eram muito confiáveis no que eles diziam, porque eles realmente eles estavam interessados na carne sempre, né? Falava que lá tinha um elefante grande, tinha um búfalo grande. Muitas vezes a gente ia, tinha um rastro de búfalo lá de uma semana atrás. E isso aconteceu várias vezes. Teve uma vez que a gente tinha que atravessar um rio chamado Inhaombe para caçar búfalo do outro lado desse rio. Esse rio era menor e ele caía no rio Zambeze, perto do delta, ali onde o Zambeze cai no mar, para baixo de Marromeu. Luabo, o nome da vila mais próxima lá. E eu matei um hipopótamo lá, essa é uma história boa, bem grande, bem bacana essa história. E aí a gente, só tinha um cara que tinha uma canoa de metal e ele que atravessava. E a gente contratou ele para atravessar. E como é que eu vou botar um cliente num bongozinho daquele, um coxo de madeira, parecia um coxo de dar comida pro porco mesmo. Se você espirrar lá dentro, ele vira. E não dá para arriscar o cliente num negócio daquele. Então, esse cara tinha um barco de madeira, de alumínio, né? Uma canoa de alumínio, uma semi-chata, uma chata. E era mais seguro, mais estável. Então, a gente pagava 500 meticais para ele, pra ele passar a gente e buscar a gente 6 horas da tarde. Por 2 vezes, ele deixou a gente dormir no chão do lado de lá, não apareceu. Ele disse que lembrou que tinha que pescar. Tipo assim, é igual índio, não é de confiança. Deu 6 horas, a gente tava no ponto para ele atravessar nós de volta, os carros estavam do outro lado para pegar o carro para ir para o acampamento, que estava a 11 quilômetros, e ele simplesmente não foi porque ele foi pescar. E que vontade de esganar, né? Porque a gente dormiu no chão, fizemos um fogo com fome, não tinha nada para comer, mosquito quase comeu a gente vivo, naquele mar de capim, quase tudo alagado ali, né? Capim que encobria a gente, foi horrível. Então, por 2 vezes ele fez isso com a gente. Nós demos um celular para contactar ele assim que a gente precisasse. No outro dia ele já tinha trocado em pinga, trocou em nipa. Nipa é uma cachaça que tem lá que eles fazem do suco de uma palmeira. Então, aí eu descobri como é que uma estratégia para fazer com que ele cumprisse os compromissos dele. Eu comprei um par de bota de borracha, que ele só andava descalço, só achei branca, comprei lá na Vila de Marupa. Ele dei um pé para ele, se você vier buscar a gente amanhã na canoa, eu vou te dar o outro pé da bota. Aí ele foi, aí deu certo, né? E a gente até conseguiu 2 búfalos nesse dia. Mas é fascinante. Eu fui numa pescaria com eles lá, a maré sobe e influencia no rio, que está muito perto da foz. Quando a maré desce, aquela água que saiu da caixa do rio, tá cheio de bagre africano no meio do capim, a água rasinha, a água vai baixando, e eles ficam com a lança. Eu não filmei isso porque tava chovendo, cara. Eu fiquei com medo de estragar minha câmera, eu não levei a câmera. Eles ficam em cima daqueles cupinhos, em cima de um barranquinho mais alto, com a lança na mão, fica de cócoras assim o tempo inteiro. Aí ele viu um capinzinho mexer lá na frente, 20, 30 metros. Ele joga a lança na parábola, cai em cima do bagre africano. Eu tenho uma foto até com a lança e com a penca de bagre, assim, desse dia. Foi bacana, foi muito legal. E esse pessoal que trabalhou para nós, comigo e com o Vassalo no acampamento, que a gente ficou acampado vários meses,
A gente não conhecia a área, a gente tinha que organizar uma caçada de leopardo e uma caçada de leão, só que a gente não sabia onde eram os campos melhores de caça. Então a gente pagou esse pessoal para fazer uma picada, para a gente poder andar de carro, né? Andar muito. Pagávamos 600 meticais por quilômetro, eram 22 trabalhadores. O cozinheiro só tinha uma mão, por isso era cozinheiro, porque ele não trabalhava com as duas mãos do machado. Os machadinhos, tudo curtinho, tudo que eles fazem. E eu perguntei pro cozinheiro, como é que você perdeu a mão? Eu falei, não, eu tava indo pra escola, quando eu era menino, uma hiena me atacou, me pegou pela mão, eu segurei num pau, ela tava me arrastando, meus colegas jogaram pedra nela, ela me soltou, mas ela levou minha mão. Então, eu conto isso aqui, vocês falam, cara, esse Cris tá mentindo. Não tô, cara, isso aí é a realidade do mato africano deles lá. E ele conta isso pra vocês naturalmente. O outro falou que teve um irmão comido pela hiena. O senhor lá, o senhor João, que era o mandala, que era o chefe do grupo, diz que a hiena pega no joelho. A primeira mordida dele era no joelho, já pra alejar o cara, pro cara não conseguir correr. E depois ela vem na covardia, mordendo, correndo, até matar o cara. Então eles vivem isso. Lá teve outro cara que teve um filho perdido foi morto por uma hiena. Teve uma criança, na época que nós estávamos lá, que um babuíno matou, um neguinho pretinho, peladinho no terreiro da aldeia. O babuíno macho pulou, mordeu a cabeça da criança, matou a criança. Tudo isso a gente ficou sabendo. Esse cara da canoa, depois que a gente saiu daquele mine e foi pro norte, pro Niassa, nossos pisteiros chegaram lá no Niassa um mês depois e trouxe a notícia que esse cara morreu, esse cara da canoa. Ele colocou uma armadilha daquelas arataca, aquelas armadilhas de mola, no meio do mato, na beira de um rio lá, para pegar o bush pig, que é o porco selvagem, e e pisou um leopardo, que o leopardo também anda nesses matos caçando o bush pig. Pisou um leopardo e ele não sabia. Foi olhar a armadilha, se tinha pego um porco, chegou lá o leopardo, estava com a pata presa, a pata traseira, escondido. Quando ele abriu a moita com a lança, o leopardo pulou nele e pegou ele aqui. E arrancou a traqueia dele, ele atravessou o leopardo com a lança, conseguiu se desvencilhar do leopardo, andou 1,5 km ainda, do lugar da armadilha até a canoa dele, segurando o pescoço assim. Conseguiu entrar na canoa, mas não conseguiu remar para atravessar o rio, morreu dentro do barco, choque hipovolêmico, né? Perdeu muito sangue. Acharam o barco numa coivara lá, preso, e ele morto um dia depois, rio abaixo. A gente ficou triste, inclusive eu tenho fotos com esse cara e tal, eu guardo com o maior carinho, porque foi um cara que a gente conheceu, né? Que tem foto dele com as duas botas brancas, com a camisa rasgada, caçando búfalo com a gente, carregando carne. E eu fiquei chateado porque é um cara que trabalhou com a gente conheceu, e, cara, no outro dia enterrou e bola, vida que segue, ninguém fica nem sabendo disso, a não ser as pessoas ali da aldeia mesmo, isso não vai na televisão, não tem ninguém. Estão no meio do nada, no meio do mato, cara. Um dia um perguntou, eu vou contando as coisas, vou lembrando. O que vocês acharam da minha caneca nova aí com o símbolo do Chris Hunt? Vou mandar fazer umas para nós. Fiz só umas duas de amostra, ficou muito bom. Um dia a gente tava, depois do almoço, sentado lá debaixo das árvores, lá descansando, e o Pedro, que era meu cozinheiro, um jovem, 17, 18 anos, perguntou para mim, patrão, quantos dias... Eles não têm noção de onde é que eles estão no planeta, em que lugar do planeta que eles estão, geograficamente falando. Perguntou para mim, eles medem as distâncias lá em dias de caminhada. Um dia de caminhada é perto, de uma aldeia para outra. Daqui na aldeia do fulano é um dia de caminhada, é perto. 2 dias já é mais ou menos, 3 dias já é uma distância boa, uma distância considerável. 3 dias de caminhada eles já consideram longe. Tem que levar um mantimento, pra você dormir no caminho, um fogo, uma comida. E ele perguntou para mim, o Pedro, patrão, quantos dias de caminhada dá daqui na sua casa? Eu falei, Pedro, dá uns 3 anos de caminhada, mais uns 2 anos de canoa para atravessar o Atlântico. E ele arregalou o olho assim. Xiii, patrão, é longe, hein? Eu falei, pois é, cara, eu venho de longe. E eles ficam perguntando pra gente coisas do mundo lá fora. Eu prometi para eles que se eles terminassem a picada, a gente delimitou até onde tinha, que a gente tinha um mapa da área, né? Aí tinha um rio seco no final, bem longe, dava uns 30 quilômetros do acampamento lá, mais ou menos, dava uns 30 quilômetros, apesar da gente nunca ter ido lá a pé. Falei para eles, se vocês terminarem a levar a picada até esse rio aqui, ó, eu vou colocar um filme pra gente assistir, vou trazer um filme. Eu tinha comprado um DVDzinho daqueles chinesinho, tipo um notebook, uma imagenzinha até mais ou menos pelo preço, e aí vou colocar um filme aqui pra gente assistir. Mas os caras trabalham igual trator, né? Trabalharam igual trator. Um dia eu tô lá no acampamento, eu e o Vassalo tava até limpando o rifle dele, chegou um lá correndo. Eu não sei se o Vassalo tava lá, porque o Vassalo passou um tempo fora, depois voltou pra ficar lá comigo. Eu sei que chegou um lá correndo,
Acho que o Vassalo tava. Acho que tava. E falou, patrão, nós encontramos um pala-pala preso numa armadilha. O pala-pala é o seibo, aquele antílope negro que tem lindo, que tem um chifre. Como a área estava desocupada, não tinha ninguém cuidando, os nativos de outras aldeias entravam lá para caçar, e eles não têm arma, então eles punham muita armadilha. Eu tenho foto, assim, de bolo de arame dessa altura aqui, de armadilha, que nós fomos catando e tirando, limpando na área, né? Aí esse cara chegou lá suado, falando que tinha, tava no correr da picada, no cortar da picada, acharam. A picada era uma estrada para o carro passar. E tinha que ficar na cola deles, que eles deixavam muito chanfra de toco. Nós furamos o pneu várias vezes, explicando para eles que não podia deixar chanfra, tinha que vir 2 com enxadão atrás, alisando o terreno. As curvas não podiam ser tão fechadas, as pontes estavam com madeira fraca, que tinham as grotas secas, eles faziam ponte, cortar uns pau mais grossos para fazer a ponte, fazer a cabeça da ponte no barranco. E aí esse cara chegou lá falando que tinha encontrado um pala-pala, perguntando se podia comer. Aí eu falei, vamos lá dar uma olhada. Aí pegamos o carro, fomos até chegar lá. Chegamos lá, descemos do carro. Realmente o seibo estava preso, é uma fêmea grande, estava presa pelo pescoço. Aquilo já. Os corvos, lá tem um corvo preto e branco, grande, interessante, grandão e preto e branco. Ele não é totalmente preto, não. Eles já tinham furado o olho dele e tava fervilhando de bicho, já tava cheirando mal, empanzinado, bem grande, assim. Já tinha uns 2 dias que ele tinha morrido, naquele calor, vocês imaginam. Aí o negão falou: podemos comer, patrão? Nós podemos comer isso? Eu falei: vocês não vão passar mal se vocês comerem. Essa carne tá passada, essa carne não tá boa. Aí o negão falava: não, patrão, a carne boa. Anima, anima, batia no braço assim. Eu falei, vocês estão doidos, cara. Vocês não, nós somos acostumados. Eu falei, se vocês quiserem comer, vocês podem comer, mas a responsabilidade não é nossa, não. Aí eu falei, vamos embora, Vassal, não vamos ficar aqui vendo isso, não. Já caíram de faca no bicho lá. Nós tínhamos comprado 2 sacos de peixe seco na beira dos Zambeses para eles. Eles gostam daquele peixe seco. Um cheiro horrível aqueles peixes, mas eles comem aquilo, faz uma caldada lá e come, seco, salgado. Eles estavam enjoados de peixe seco. E aí queria comer a carne, aí fomos embora. No outro dia eu fiquei com a consciência pesada. Será que alguém passou mal à noite ao comer aquela carne? Eu vou lá. Peguei o carro cedinho, o Vassalo não foi, eu fui sozinho. Peguei o rifle, entrei no carro, fui lá. Cheguei lá, o acampamento nem era lá mais, já tinham mudado. Mas eu via o tanto de osso, aquilo parecia um cemitério de osso, assim, uma linha que eles deixaram assim, umas tripas penduradas, já secando, e não tinha mais nada. Cheguei lá no outro acampamento deles, tive que deixar o carro até antes, que eles não tinham feito uma ponte ainda numa grota. Peguei o rifle, desci, cheguei lá. E você escuta de longe eles cantando, só trabalha cantando, pra espantar leão, pra espantar búfalo, 20 homens cantando, um puxa, blá, 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 e os outros, blá, 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 tudo no dialeto deles lá, você não entende nada que eles falam. E aí eu perguntei a carne, cozinheiro, tava boa? Tava boa demais, só que acabou tudo ontem, cara. 22 homens, comeu mais de 200 quilos de carne numa noite. Aquele bicho ali limpo deve dar uns 180 quilos de carne, que ele dá quase 300 quilos. É um baita do antílope, pra vocês terem ideia, é o terceiro maior antílope é o Eland, o Rowan, depois é o Sable, em tamanho na África. Eles comeram uma fêmea de Sable adulta numa noite, cara. Você tá louco. Bom, que mais que é interessante contar? Um dia apareceu no acampamento um com um furúnculo na perna e o outro com a dor nas costas que chega tava andando torto, assim, ó, inflamação na coluna, né, de carregar peso, de fazer esforço. Eu falei, ó, vocês vão tomar banho, pega a água aí nos galões de água, a nossa água tava acabando, tinha que descer lá no rio para pegar mais água, tinha um córrego lá perto que dava para pegar água. E aí, eu tenho que ir lá em Maru para comprar comida, mantimento, e eu vou levar vocês. Toma banho, põe roupa limpa, que eu vou levar vocês. Lá tem um postinho de saúde, a enfermeira lá vai dar uma olhada em você, dar remédio. Sim, sim, patrão, sim, sim, sim. Foram lá tomaram banho e vieram. Um com a camisa, passando um tanto assim, uma camisa de manga longa listrada, uma calça de mulher. Eles não sabem, cara. As roupas chegam lá por doação, sabe? Então eles ganham qualquer coisa e usam. Meu cozinheiro usava um pijama cheio de florzinha rosa. Ele não sabia que era um baby doll de mulher aquilo. E a gente nem fala, porque só tem aquela roupa mesmo. Quando eu vim embora, eu deixei minhas coisas tudo lá, dei tudo pra eles. Dá dó, cara. Muda a cabeça da gente ver tanta pobreza, tanta miséria e tanta bondade e tanta alegria no meio dessa pobreza e miséria. Muda a gente. Aí eles vieram, o outro com a camisa bem apertada, arrochadinha, que não cabia nele, você via que não era o número dele, um de sandália, o outro descalço. Eu arrumei uma bota para ele, prestada, né? Senão eu ia ficar sem, que eu tinha umas 3 botas. E aí fomos. Aí eles subiram atrás no carro, né?
Land Rover atrás. Eu falei, não, era gabine dupla. Tem foto desse Land Rover aí nas minhas postagens, um verde de gabine dupla. O Vassalo tá com ele lá ainda até hoje. Aí eles entraram dentro e tal. Tinham tomado banho, tava cheirando bem e tal. Que o pessoal não usa desodorante, né? É meio pesado, né? Botar assim sem tomar banho. Nada de. Não pense que eu tenha qualquer tipo de racismo, pelo contrário. São as pessoas, são os melhores caçadores que eu já conheci, são pessoas que eu admiro profundamente. E aí fomos, e eu vou conversando, puxando a língua deles, sabe? Eu gosto muito de saber da vida deles. Quando chegou lá, o posto de combustível ficava antes da cidade, uns 5 quilômetros mais ou menos. Um postinho, cara, era um negócio da época dos portugueses, de 1975. Tinha uma pintada de branco, a pintura era até nova, com a cruz vermelha lá dentro, a enfermeira bem grandona, só com um chapéu de enfermeira, uma camisa branca e uma prateleirinha assim, devia ter uns 4, 5 comprimidos só, uns trem pra dor de barriga. Eu falei, ó, vai lá naquela moça lá, mostra pra esse negócio machucado aqui, pra você que ela vai fazer o curativo. E você fala que as costas doendo, que ela vai cuidar de você. Eu vou lá na cidade, vou comprar o que eu preciso comprar. A gente comia só enlatado, eu e o Vassalo. A gente não sabia cozinhar direito, nossos cozinheiros só sabiam cozinhar a comida deles mesmo. E quando eu voltar, eu pego vocês. Aí, tá bom, patrão, tá bom. Aí eu desci, fui atrás do posto pra fazer xixi. Quando eu voltei, tá os dois dentro do carro ainda. Um no banco da frente e um no banco de trás. Eu, porra, desce aqui que vocês vão ficar, vocês têm que ir ali. Aí um olhou pro outro assim. Cara, juro pra vocês, saiu um por uma janela, o outro saiu pela outra janela. O de trás estava aberto um tantinho assim, eu não sei como é que ele saiu sem quebrar o vidro. Os coitados não sabiam abrir a porta, cara. Nunca tinha entrado num carro, nunca tinha andado na frente de um carro, entendeu? Então, faz dó e chega a ser inacreditável, mas essa é a realidade lá. Então, emociona a gente. A minha raiva até passa quando eu vejo um negócio desse. Quando eles terminaram de fazer a picada no prazo, tinha que medir a picada, né? Aí eu mostrei pro seu João, que era o chefe dele. Seu João, isso aqui é um GPS. Andei com ele 10 metros. Ó, quando eu andar aqui 20 metros, tá vendo? Marcou 20. Cada 500 que andar aqui, 500 metros, eu vou pagar 600 meticais pro senhor, dividir para todo mundo, do jeito que vocês combinaram. Tá bom. Vamos medir comigo. Entra no carro. Aí ele entrou, pegou o GPS, assim, que ele parecia que ele tava segurando um negócio de louça, assim, num cuidado. Eu falei, não, seu João. E eu fazia as curvas e ele segurando e olhando pro trem. Eu falei, não, seu João, pode pôr aqui dentro, do lado do banco aqui, não tem problema não, não estraga não. E começam a ver bicho, vimos muito sebo, vimos waterbuck, bandas e bandas de waterbuck, vimos rastros de leão, vimos warthogs bonitos, sempre atravessando, correndo na beira da estrada. O lugar prometia muito. Só que não chegava nunca. Nunca que eu pensei que eles tinham aberto tanto a estrada, tinham levado a estrada tão longe. Falta muito, seu João? Não, agora falta pouco. E eu só com um quarto de diesel. Falta muito, seu João? Não, agora falta pouco. E eu vou e sobe, desce, vira e passa em ponte, vai, sobe. Falta muito, seu João? Não, agora falta pouco. Meu Deus do céu. Mas aí eu tinha que calcular minha volta. Meio quarto já tinha ido. Eu falei, eu tenho que voltar com esse outro meio quarto, senão eu vou ficar sem combustível à noite no meio de um lugar selvagem desse. Só com um rifle. Nós vamos ter que acabar de chegar a pé. Falei, seu João, infelizmente, agora não dá pra ir mais não. Eu vou ter que manobrar aqui porque o combustível vai acabar e não vai dar pra gente voltar. Ele virou pra mim e falou assim, patrão, mas agora falta tão pouco. Eu, quanto, seu João? Dá um jeito de me falar. Ele coçou a cabeça assim, virou pra mim e falou, se eu gritar lá, o patrão escuta aqui. Faltava 30 metros, cara. Depois da curva já era o rio seco. Então foi a forma, achei super interessante a forma com que ele achou de me contar que faltava 30 metros. Se eu gritar lá, o patrão vai escutar aqui. Então que ele estava realmente chegando. Agora faltava pouco. Aí fomos até o final. Aí eles terminaram a empreitada e nós fomos passar um filme para eles. Abriu o notebookzinho lá. O filme mais novo que eu achei lá na aldeia, na vila lá para vender foi Comando para Matar. Arnold Schwarzenegger ainda era menina ainda. Um DVDzinho. Coloquei aquilo, um som ruim, e eles tudo assim, ó. Esperei escurecer, né? Vai ficar um cineminha, bala comeu desembolado naquele filme. Tinha hora que eles davam pulo dessa altura, saía correndo lá, assim, eu pegava no ombro do outro, mostrava lá, olha lá, o outro falava, eu tô vendo, e o outro, rapaz do céu, assisti-los assistindo o filme, pra mim foi o melhor programa que eu já vi na minha vida, a empolgação deles. E quando acabou o filme, eles queriam ver de novo. Eu falei, não, vamos dormir, vocês estão cansados, amanhã a gente assiste de novo e tal. No outro dia a gente saiu cedo para olhar umas iscas que eu tinha colocado para leopardo em vários locais. E o Cedric que estava comigo, não sei se foi o Cedric ou foi o Pedro, não, foi o Pedro. O Pedro falou, patrão, lá naquele lugar que aquelas pessoas moram lá, pode matar as pessoas?
Não tem? Polícia não vai prender? Cara, como é que eu vou explicar que é uma encenação, que aquelas pessoas não estavam... Eu falei, pode, tem muita terra sem lei nesse mundo, é por isso que é bom vocês ficar por aqui mesmo. Aí ele, tá. E o Pedro, que era o cozinheiro que me ajudava na cozinha, ele me via comendo atum enlatado com pão, às vezes, e ele fazia uma cara de nojo tão grande. Eu falei, Pedro, por que toda vez você me vê comendo atum, comendo isso aqui, você faz cara de nojo? Aí ele falou assim, não conta pra ninguém não, patrão. Patrão Vitor que falou. Isso aí é carne de chinês. Isso é carne de chinês. É muito ruim, não vai fazer bem para patrão, não come. O Vitor falava para eles que era carne de chinês, porque quando o Vitor ia para algum lugar, saía do acampamento, eles não mexer nos trem da cozinha, não comeu atum. Aí ele acreditava que aquilo era carne de chinês. E eu dei muita risada. Falei, não, isso aqui é peixe. Não, 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 chinês. Olha, peixe não é assim, peixe é branco. Tá bom, é chinês então. Então foi um tempo bom, de muito aprendizado esses meses que eu passei lá, e passava meses sem falar em casa. Não tinha telefone, não pegava, gente. Pegava um sinal fraco quando ia numa aldeia, numa vila daquelas. Subia num lugar mais alto, conseguia mandar uma mensagem, não tinha WhatsApp, era SMS. Eu mandava para casa, falava que estava vivo, que estava tudo bem. Fiz grandes amigos. Quando eu saí de lá, muitos choraram e tal, porque eu dava importância para eles, eu gostava deles. Eu terminava a janta e ia para lá, sentar lá no acampamento deles, ficava um pouco distante do nosso, sentar com eles, conversar com eles. O Vassalo me perguntava, por que tanto tu conversa com esses gajos? E o Vassalo um dia viu, a gente estava lá perto deles, eles estavam jantando, e numa roda, assim, na beira do fogo, o fogo no meio, e eles rasgando um pedaço de Daiker que eu tinha caçado, que a maioria era muçulmano, não comia porco, então tinha que ser bicho de casco, e tinha que matar, e eles corriam e cortavam a garganta na hora. Por sorte, eu não ia fazer taxidermia daquilo, né? Eu caçava todo dia para alimentar aquele pessoal dentro da reserva. O que eu vou dar para os caras comer? Tem que caçar. Às vezes eu caçava um eland, dava para 2 semanas, uma semana. Às vezes eu caçava uma fêmea de sable para não matar um macho troféu. Uma vez eu cacei 32 babuínos para fazer isca para leopardo durante 2 semanas. Tem muitas histórias desses babuínos. Então foi uma experiência incrível que eu tive numa África selvagem. Foi fantástico. Então o Vassalo viu eles comendo na roda, assim, na beira do fogo. Ele falou, se tirar as roupas desses gajos aí, isso é uma cena de 2000 anos atrás. E é mesmo, cara, é mesmo. Eles são incríveis. Os caras enxergam absurdamente longe, escutam muito, 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 interpretam o mato, os rastros com a sabedoria que a gente não tem. Eu acho que o modo de pensar deles é muito mais simplificado do que o nosso. Se você vê aqueles caras seguindo a trilha de um animal, cara, um rastro a rastro num lugar difícil, vai, não perde, não perde. É impressionante como é que não perde. A habilidade. Muitas vezes a gente estava na beira da estrada esperando o carro, tinha passado um rádio para o carro buscar a gente estava explorando as áreas, procurando rastro de leopardo para pôr isca. E aí eu passava o rádio pro Vassalo buscar a gente, tava sentado assim, encostado na árvore, todo mundo cansado, quilômetros de caminhada. E aí do nada, eles levantavam, começavam a pegar as garrafas de água vazia, arrumar as coisas e andar na direção da beira da picada. Eu falei, o que esses caras estão ouvindo? Daí a pouco, 10 segundos depois que eles levantavam, eu escutava, o Toyota, o Land Rover. Então, os caras escutam mais que a gente. Por quê? Porque nunca teve a orelha estragada por essas merda aqui, som de carro. Nunca teve o olho estragado por essas telas aqui, sabe? Fisicamente são puros. Eu pegava o telefone às vezes no acampamento, né, para olhar alguma foto que eu tinha tirado. Quando eu olhava, tinha 10 atrás de mim. Eles são fascinados com isso aqui, fascinados, porque eles não têm isso aqui no dia a dia, sabe? Eles não sabem que é falta de educação estar ali olhando o telefone. Mas são pessoas muito puras, são pessoas bacanas, é incrível trabalhar com aquelas pessoas. Tem muito respeito pelo mato, pelos bichos do mato, tem as crenças dele. Me fizeram buscar um feiticeiro lá, mais de 20 quilômetros, um mandala, para poder abençoar as armas, que a gente não estava tendo sorte na caçada. Eu tenho um vídeo dos velhinhos com uma farinha derramando assim, falando na língua deles. Depois eu tenho que postar esses vídeos para vocês assistirem isso. E quando eu saí de lá e vim para casa, eu cheguei em dezembro em casa, era Natal, tipo 3 dias depois já era Natal.
E tava nessa ocasião, o Natal foi na minha casa e tinha uma mesa enorme, cheia de comida, cheia de família toda, uma mesa de 7, 8 metros, peru, frango, leitoa que ele tem. Eu sentei assim, cara, fiquei olhando para aquela mesa, pensando, será que o Marco já comeu alguma coisa hoje? Será que o Chinhama já comeu alguma coisa hoje? O Cedric, será que ele já teve pelo menos uma refeição hoje? E a gente aqui, com essa fartura toda, e os caras lá no meio do mato. E às vezes a gente tem tudo aqui e é infeliz nesse mundo que nós temos, e os caras não têm nada lá e são muito mais felizes que a gente. É relativo o negócio da felicidade. Então muda muita gente, muda muito a cabeça da gente. Às vezes eu posto vídeos de caçadas aí, os caras falam: por que que você tá matando esse animal? Por que que você tá matando esse bicho? É fácil para vocês criticarem tendo a geladeira cheia na sua casa ali. Tem uma geladeira enorme, tá cheinha de comida, tem uma fruteira cheia de frutas ali, tem uma despensa cheia de pão, tem presunto, tem queijo. Graças a Deus, uma fartura é grande aqui em casa. É fácil para quem está na cidade criticar o ato de caçar, de alguém que está caçando na África. Em Moçambique, a carne não é vendida, ela é 100% doada. Nós estamos no meio do mato, gente. Não tem energia elétrica, quando muito um gerador, não dá para condicionar a carne. Então a gente tira a carne do animal para comer por 2 ou 3 dias, as melhores partes. O resto é da turma lá. Tira o couro, né, a pele, o crânio como troféu, o resto é deles. Né? Em contrapartida, o chefe da aldeia faz um acordo conosco de não entrar nas fazendas de caça, não deixar as pessoas da aldeia dele, sob o comando dele, invadir as fazendas de caça para pôr armadilha. Em contrapartida, a gente doa carne. Por várias vezes eu cacei búfalos lá para eles inteiro, tem filme, eu tenho foto disso, eles carregando a carne. A alegria deles ao receber a carne suja, cara, porque não tem como, não tem uma lona, não tem nada. E joga palha de coco no chão, joga a carne em cima e corta aquilo. As mulheres é que dividem entre as famílias, os homens ficam longe, não interferem, tá? Alegria, felicidade. Eu tenho uma foto, eu tenho milhares de fotos nesses quase 10 anos de África, mas a foto que eu mais gosto foi uma foto que eu captei, um momento incrível que eu captei, onde eu tinha caçado um búfalo para dar de comer para um pessoal que estava com muita fome numa aldeia, matei um búfalo, e na hora de dividir, tem um pessoal cortando a carne, assim, e ao fundo tem um senhor já bem magro, da cavícula bem funda, assim, sem camisa, olhando fixamente para a carne, o olho dele nunca saiu da carne, esperando o pedaço dele, né? É que você vê, vocês veem o que é a fome. Eu tenho foto de criança com um prato cheio de rato. Me peçam que eu envie para vocês. Crianças com rato para comer, não tinha outra coisa para comer. Eles não têm na área fora das fazendas de caça, não tem bicho, porque eles já comeram tudo. Eles não têm arma de fogo. Eles têm que se virar com o que eles têm. Comem qualquer carne, mesmo carne passada, bebem qualquer água, pode ser água parada, suja, estagnada, não dá nada neles. Eles têm um super organismo. Eles têm um super organismo. São a água que eu vi o pessoal beber lá um dia que a gente tava procurando um búfalo ferido, a água cheia de merda de animal em volta, um poço secando no meio da mata, estagnado, a água amarela, quente. E o Mussa desceu a boca lá e os outros também bebeu. Eu filmando, você vai beber essa água, Mussa? Boa, patrão, muito boa. Boa como? Tá cheio de merda de bicho, água parada. Se eu fizer assim naquilo e pôr a mão na minha língua, eu fico com uma diarreia, eu pego uma diarreia de 1 ano, morro lá, seco. E os caras não, são super humanos, super adaptados, fazem fogo em segundos. Eu nunca vi uma habilidade, do nada o cara faz um fogo, sem fósforo, sem isqueiro, do nada faz um fogo. Tira mel de abelha com o machadinho deles, com habilidade. Aí nós tiramos um mel lá e não tinha onde pôr o mel, cara. Tinha uma árvore, fazia assim, o cara cortou a casca da árvore e veio com a panelinha da casca da árvore, colocou um mel dentro. As abelhas picam eles não dá nada neles também, já são. Então, são seres humanos incríveis, são muito mais primitivos do que nós, mas são caçadores incontestáveis. Eu falei pro Vassalo, a nossa sorte é que um cara desse não sabe atirar. Eles não têm noção nenhuma de arma de fogo, não sabe manobrar um ferrolho. Eles acham que o que mata é o barulho, não munição, projétil, não sabe nada disso, mal sabe segurar um rifle, assim, fica todo desconfortável com a arma na mão. Alguns que participaram da guerra de Moçambique, os mais velhos, igual o Cedric, que dirigia bem, o Savala também dirigia bem, desarmou muita mina trabalhando na ONU, era mais informado, sabiam atirar, porque tiveram em guerra, matou gente. Então, esses dois eram os gerentes que a gente tinha, eles tinham mais instrução, mas o resto, os mais novos, não sabiam nada do mundo civilizado, tá?
Pessoal, era para ser um caos rápido, ainda tem um monte de coisa para contar dos nativos africanos, mas o vídeo já tá com 31 minutos, tá virando live. Daqui a pouco ninguém mais assiste um vídeo tão longo. Então eu vou ficar por aqui, mas eu juro para vocês, eu prometo para vocês que nas próximas semanas a gente volta e continua com esse assunto aqui de onde eu parei. Tem muita coisa para falar sobre o nativo africano, principalmente sobre as habilidades de rastreio deles. Mas a gente fala depois, que eu já tô aí com 31 minutos. Obrigado para quem assistiu até aqui. Curta, compartilhe o vídeo. Vamos comentar, vamos falar sobre o assunto. Aquele abraço, tudo de bom.